bem-vindos a mais um episódio da Nossa Alma. Hoje estamos online, juntámos-nos aqui numa conferência por causa das restrições de Covid. Vamos tentar ao máximo conseguir voltar-nos a juntar em segurança, em condições de segurança. Até lá, para que vocês não fiquem sem nós, e porque nós também já gostamos imenso de fazer isto, decidimos partir para online. Mais uma vez, temos aqui os mesmos de sempre, Luís, Nuno e André, e estamos prontos hoje para falar de 3 temas. Os impostos sucessórios, aquilo que são os apoios ou a existência ou não de apoios às associações do Conselho de Almada e, por último, o tema escolhido por vocês, obrigado a todos os que votaram, a celebração do 25 de novembro. Começando então por aquilo que é os impostos sucessórios, passo a palavra ao meu colega e amigo Luís. Em relação aos impostos sucessórios, portanto, basicamente acho que toda a gente sabe o que é que se trata, mas se calhar não sabem exatamente como é que funciona em Portugal. Em Portugal, os impostos sucessórios, portanto, o cônjuge, os filhos, os netos, os pais e os avós, portanto, do falecido, estão isentos. Isto foi uma medida que se tomou para que a pessoa, antes de falecer, não passasse simplesmente todos os bens para o nome de outra pessoa. Foi uma tentativa de tentar contornar isto. Portanto, a maneira como está hoje, basicamente, é quase como se não existisse imposto sucessório. Claro, evidentemente que, como liberal, eu acho que a maneira como está hoje é a maneira que faz mais sentido. Primeiro que tudo, eu não considero os impostos sucessórios como impostos morais, e segundo, do ponto de vista meramente utilitarista, os impostos sucessórios não representariam um aumento de receita fiscal significativo. Portanto, era um imposto que seria criado só pelo princípio de si mesmo, porque em termos de utilidade seria bastante reduzido. Porque, obviamente, claro que também teria a ver com quanto é que este imposto seria, não é? Mas eu acho que as pessoas, e aqui eu vou usar as palavras, portanto, de um senhor que escreveu um artigo que eu achei bastante interessante, que se chama Darren Bext. Eu achei muito interessante, que ele chama-lhe o imposto da morte. É o imposto que as pessoas têm que pagar para morrer. E é basicamente o que é, né? A pessoa morre e é taxada até para morrer. E para mim, então, obviamente, não fará sentido. Passo a palavra a quem quiser. Eu depois, obviamente, tenho mais coisas para fundamentar o meu ponto, mas vamos alternando já um bocadinho. Filipe, dá-lhe. Ora bem, então em termos de impostos sucessórios, eu acho incrível que o Luís tenha começado por dizer que acha que assim é que está bem. Eu acharia que alguém de direita, defensor daquilo que é a meritocracia e, portanto, o trabalho que cada pessoa desempenha ao longo da sua vida numa economia, deveria ser o único e bastante para se iniciar e para que o jogo fosse justo para todos. E, portanto, alguém que herda bens, capitais, propriedades, etc., começa muito mais à frente no jogo do que alguém que não o faz. E, portanto, não existir aquilo que é uma forma de mitigar esta vantagem comparativa com que muitos começam este jogo da vida, no sistema capitalista em que vivemos, parece-me claramente atentório daquilo que é os valores da meritocracia que nós já decidimos que seria a base da nossa sociedade, pelo menos aqui na Europa, numa economia social de mercado. E, portanto, eu acho que o facto de não existir um imposto sucessório, ou como tu descreveste, quase que não existe, apesar de lá estar, acho que é perigoso, acho que não ajuda a nivelar tudo aquilo que eu já expliquei, e não vai sequer de encontro àquilo que é a maioria dos países da nossa União, e, portanto, somos dos poucos países que não taxa devidamente aquilo que é as heranças, e, portanto, tu chamaste o imposto da morte, mas eu chamo-lhe o imposto de nivelação. E, portanto, o momento em que alguém morre e deixa determinados bens ou determinado capital a um familiar, ele deve ser taxado numa lógica de recomeçar o jogo. Eu sei que me estou a repetir, mas queria só deixar mais um ponto, que é: este tipo de impostos tem um problema. Como todos os impostos, aliás, no século XXI, em 2020, tem um problema, que é: já toda a gente descobriu como é que se foge a eles e nós permitimos que seja legal fugir a impostos. E, portanto, a herança
onde existem impostos sucessórios, teríamos que estudar um pouco mais, eu confesso que não o fiz, de como é que se impede as doações em vida, a criação de fundações, todos os esquemas que são permitidos e que são legais para que não se pague este imposto sucessório e para que deixemos as heranças a quem o quer. Nuno, estavas a abanar que não com a cabeça, o que é que tens a contrapor? Epá, porque a questão aqui é que não dá para controlar isso. Pá. Imagina, como é que tu consegues impedir uma pessoa de evitar que ela dê aos filhos durante a vida? Pá, não consegues. Estás a ver? Ou como é que consegues evitar que uma pessoa crie uma associação, uma fundação, pá, de modo a contornar isto? Não dá para provar essas coisas, pá, é muito lixado. Imagina, pá, eu estive a fazer uma pesquisazinha para isto, pá, e vi que um dos países que tem imposto sucessório dos mais altos é o Reino Unido. Pá, dizem que é o imposto mais detestado do país e, pá, para tu veres bem, aquilo é 40% do que tu herdas tens que dar ao Estado. Pá, 40%, quase metade. Pá, há relatos, pá, do que eu li no Financial Times. Pá, imagina uma pessoa tem uma casa avaliada em 500 mil. Imagina, agora morro, tenho que dar a casa ao meu filho, pá, tenho que dar, agora não me lembro, 40% desse valor. Pá, se eu não tiver esse valor comigo, eu tenho que vender a casa para poder pagar. Estás a ver? E pá, fui com ali no Financial Times. Ou seja, eu percebo a lógica na prática, parece ser um imposto justo. Parece que há quem considere que é o imposto mais justo de todos. Porque basicamente nivela ao início. E a meritocracia que os liberais defendem seria possível. E era suficiente. Pá, no entanto, na prática, é muito difícil fazer com que seja eficaz. Pá, eu vi a dizer nesse mesmo artigo que eu li, pá, que a Inglaterra, pá, que é gigante, pá, e tem montes de fortunas e tal, só consegue com esse imposto 5 bilhões de libras. Pá, que não é nada, tendo em conta o número de milionários que há lá. Estás a ver? Porquê? Porque as pessoas que têm muito dinheiro e empresas e tal, arranjam sempre a maneira de fugir, a comprar casas noutros países, e depois os filhos ficam com a casa e vendem a casa. Pá, esquemas, estás a ver? Ou seja, desses 5 bilhões, pá, tipo 4 bilhões são pagos pela classe média. Estás a ver? Pá, é o senhor Zé que teve o tempo todo a juntar dinheiro. Depois o filho vê melhor que ele, estás a ver? Depois ele é que tem que pagar. Porque ele não tem como fugir, pá, não tem aquela manha, não tem pá, o suficiente para arranjar um esquema, pá, não sei. Ou seja, na prática, pá, não sei se realmente é um imposto com muito sucesso, estás a ver? Porque pelas suas características acho que é difícil. Acho que é muito difícil ter sucesso com esse imposto. Pá, embora eu consiga admitir que é um imposto que parece justo à partida. Pá, consigo entender isso, enfim. Pá, né, custa muito menos. Eu tenho que vender a minha casa. Tenho que vender a minha casa para poder pagar o imposto. Pá, e há pessoas que estão muito pior. E gostava-lhes muito mais outro tipo de coisas. Assim parece mais justo. Pá, mas depois na prática não sei se é uma boa medida, sinceramente. Porque depois quem sofre mais é a classe média, na prática, pá, não sei se é um bom imposto. Não sei se é um bom imposto sobre isso. O que eu tenho a dizer. Deixando também a minha visão inicial, assim, eu acho que já acabou por ser abordado, né, aquilo que vocês os três disseram. Há aqui uma primeira questão que é moral, a justiça do imposto. E aqui podem haver duas opiniões. Aquela que o Filipe mostrou, e o Nuno em certa medida acompanhou, de que este acaba por ser um imposto justo, porque lá está, porque nós vivemos numa economia de mercado, aquilo que nós procuramos é meritocracia, é as pessoas conseguirem acumular aquilo que tenham de facto acrescentado, e portanto defendemos a igualdade de oportunidades, e se defendemos a igualdade de oportunidades tem que ser efetiva e portanto cada um deve começar do mesmo patamar. Depois haverá outra via, que aqui diria que quem estaria mais perto de concordar, não sei se sim, se não, porque não diretamente, se bem me lembro, seria o Luís, de que seria imoral porque o imposto é da própria pessoa, a pessoa já pagou tantos impostos antes de morrer, depois quando morre ainda tem que deixar o resto que não foi taxado durante a vida. Eu aqui nesta questão meramente moral, até tendo a concordar mais, embora também no meio termo, mas até tendo a perceber o que o Filipe diz. Acho que devemos procurar essa igualdade de oportunidades e essa meritocracia. A questão é que antes de irmos debater se o imposto é justo, se não é justo, se é moral, se não é, a primeira questão deve ser se funciona.
E vocês já pegaram nesse tópico, se é possível fugir a este imposto através de fundações, deste tipo de esquemas. Eu acho que o melhor esquema, e que não é esquema nenhum, e que este imposto incentiva a fugir, é que a riqueza que estas pessoas mais ricas tenham acumulado ao longo da vida, que seja gasta nos últimos anos de vida em consumo, em lazer, em consumo que não é relevante. E se vamos tirar isto, em vez de manter uma linha de seguimento para aquilo que os seus filhos podem gerir as suas empresas, etc., então onde é que vamos buscar o capital da sociedade? Onde é que vamos buscar as fábricas? Onde é que vamos buscar as máquinas? Onde é que vamos buscar? Se aquilo que estamos a dizer às pessoas tem aqui um incentivo para o que quer que seja que tenham acumulado ao longo da vida, gastem nestes últimos anos, porque quando morrerem não vai ser para quem vocês querem que seja. E portanto acho que não funciona por causa disto, apesar de moralmente compreender, e portanto até certa medida até possa concordar, se bem que lá está nada como esses 40%, que também de resto é um caso extremo no mundo, pelos vistos. Mas eu acho... Tu tocaste em... Deixa-me só responder, porque já foram levantadas algumas questões, especialmente sobre aqui a questão da meritocracia, e eu acho que a meritocracia, portanto, basicamente pressupõe que, portanto, o que a pessoa ganhou em vida, ou o que a pessoa conseguiu amelhar a mais, ou o que a pessoa a pessoa tem o direito de o gastar como melhor entender. Na minha opinião, e isto agora já obviamente é uma questão bastante moral, mas eu acho que o ser humano não pode ser impedido de fazer o que está biologicamente programado para fazer, que é o quê? Que é permitir o melhor futuro possível aos seus filhos. A partir do momento que tem um filho, não é? Que tem prole, ele deve tentar preparar o seu filho o melhor possível para o futuro. Tu falaste-me, Filipe, da questão dos bens capitais, de passar, portanto, bens materiais para os filhos, e isso é injusto. A questão que eu faço aqui, levando o teu argumento ao extremo, é, ok, então e porquê que nós vamos definir que é nos bens materiais que acaba a meritocracia? Isto pode parecer ridículo, mas uma coisa tão simples, quando os teus pais lerem para ti, quando tu és uma criança, dá-te uma impulsão enorme face a outras crianças que não têm esses benefícios. Então agora o que é que nós vamos fazer? Vamos impedir que as pessoas leiam para os filhos? Vamos impedir que as pessoas ponham, enquanto têm dinheiro e enquanto são vivas, ponham os filhos a aprender um instrumento ou num colégio de melhor qualidade, ou que tentem sempre dar o melhor aos seus filhos? Esse é o meu primeiro ponto. Eu não concordo com isso. A meritocracia pressupõe que tu podes deixar para quem tu mais queres deixar. Depois o André já tocou bastante bem no outro ponto que eu também acho muito importante, que é, ok, então eu tenho, vamos dizer, 80 anos, consegui amelhar uma vasta riqueza e pronto, já sei o que é que se avizinha. Então o que é que eu vou fazer? Vou gastar em coisas supérfluas, vou torrar todo o dinheiro que eu amelhei e vou liquidar todos os bens que eu tenho para gastar em consumo, porque quer dizer, se não vai haver uma continuação desse dinheiro, então o que é que me interessa a mim que esse dinheiro exista? Para isso vou gastá-lo no que quiser, em carros, vou liquidar todos os meus investimentos que trazem tantas vantagens para a sociedade em prol de coisas supérfluas. Estão a perceber? É esse o meu grande problema. Uma fábrica, por exemplo, imagina, uma fábrica é fundamental para as fábricas e tudo são fundamentais para a sociedade e para a economia e para os postos de trabalho, etc. Numa lógica de uma pessoa ter que dar 40% do dinheiro herdado ou dos bens herdados, se eu tiver uma fábrica, se o meu pai me deixar uma fábrica de 1 milhão de euros, por exemplo, e todo o dinheiro do meu pai estiver ou todo as mais-valias que o meu pai tem tiver sobre coisas materiais, como imóveis, então o que é que eu vou fazer? Vou vender a fábrica, vou terminar uma data de postos de trabalho, para no final dessa fábrica que custa 1 milhão de euros, eu ficar com 600 mil euros. Portanto, eu fico na mesma com algum dinheiro que vocês podem argumentar, como estão a fazer, que é injusto. Mas esses 400 mil euros são melhores para a sociedade do que os postos de trabalho e do que a produção que aquela fábrica fazia? Essa é a pergunta que eu vos faço. Sim, há uma questão interessante, que é, a partir de
a partir de quando é que se começa a cobrar? Por exemplo, no Reino Unido é um problema porque o Reino Unido eles começam a cobrar a partir de cerca de 350 mil euros. Ou seja, tens um imóvel de 350 mil euros, tens de dar 40%. Ou seja, é muito baixo. Então surge o problema com o mercado imobiliário, nomeadamente, por exemplo, em Londres, está altíssimo, ou grandes cidades. As pessoas depois têm que... vence aqui um 31, né? O que é que eu faço agora? Ou seja, uma casa de 350 mil euros não é nada do outro mundo. E agora estou a ter que arranjar aqui uma solução. Isso não é fácil. Acho que uma boa pergunta é onde é que se estabelece esse limiar? É que uma coisa é 300 mil euros, né? Outra coisa é tipo 1 bilhão. Estás a ver? Se és um gajo com 1 bilhão que tem que se calhar dar uma parte, já é diferente. Eu também aproveitei, estava a ver uma cena, uma espécie de um documentário, ainda neste contexto, que era na Índia. Estava-se a pensar em implementar aquilo na Índia. E como a gente sabe, os indianos têm aquela cultura das lojas indianas, aquelas pequenas coisinhas que a gente vê. Então os indianos estavam malucos com aquilo, porque eles basicamente estavam a dizer que aquilo era o fim tipo da cultura indiana, estás a ver? Era o fim de um negócio de família, estás a ver? Então, aquilo foi discutido na Índia e chegou a um nível tão extremo, era tudo tão contra que foi logo para água abaixo no instante, esse tema. Por isso, acho que o problema é esse. O problema é que é tão complexo. Fazer um imposto desses é tão complexo e ele ter sucesso devido às suas características, que acaba por ser uma tentativa quase já falhada ao início, porque é muito difícil fazer isso ter sucesso. Eu acho que a questão do sucesso ou insucesso dos impostos é uma discussão transversal a todos eles. Não é finito neste imposto. E, portanto, eu sou defensor que existem boas ideias que não conseguem ser implementadas, mas não deixam de ser boas ideias. E, portanto, acho que nós não devemos desistir delas porque elas demonstraram que falharam. Aliás, não seria socialista se assim não fosse, não é? Eu acho que as falhas de determinada ideia são a prova e uma oportunidade para se ir atrás dela e melhorar, porque efetivamente acreditamos que essa é a melhor forma de lidar com os problemas da nossa sociedade. E eu acho que o Luís estava a dizer, levando o teu argumento... Peraí, desculpa. Estavas a dizer, levando o meu argumento ao extremo, a questão de ler para os meus filhos e etc. São temas totalmente diferentes. Uma coisa é a alavancagem que tu dás na educação do teu filho. E aí acho que estamos todos de acordo, e tu já tocaste no argumento mais forte, que é biológico. Todos nós queremos o melhor para a nossa prole. Eu ainda não tenho prole, mas quando a tiver, quero o melhor para ela e, portanto, darei um grande esforço na educação deles, darei-lhes o melhor. Hoje em dia nós temos um problema, estávamos aqui outro debate, que é o acesso ao ensino privado e um ensino de excelência e de qualidade que depois não se reflete na nossa escola pública, e portanto um pai tem o direito e quer sempre o melhor para o filho e portanto mete o filho onde achar que a educação é melhor, mas esse não é o ponto em cima da mesa. Esse não é o ponto em cima da mesa, porque para ser esse o ponto em cima da mesa, nós tínhamos de estar a falar da morte dos pais, portanto daqueles que deixam a herança, uma morte precoce, e portanto não é propriamente isso que estamos a falar, não se está a falar da educação dos filhos, está-se a falar no tempo em que, e seguindo aquilo que é a normalidade da vida e que assim se espera, em que um pai morre já velho e que o filho vai herdar aos 50 ou 60 anos, dada a elevada esperança média de vida, uma série de bens e uma série de propriedades que lhe permitem perpetuar aquilo que foi o alcance do seu pai. Mas nós estamos a quebrar esta linhagem para esta nossa conversa e eu acho que não é justo que o façamos, porque muitas vezes esse acumular de propriedades e de bens de capital não se finda no pai, vem do trisavô, vem do pentavô, e nós temos situações, por exemplo, em várias cidades europeias que temos o velho continente, não é, que tem uma história enorme, em que nós vemos que as grandes fortunas continuam acumuladas nas pessoas que têm o mesmo último nome. E isto é um problema. Mas é um problema que, de facto, fica difícil combatê-lo com este imposto sucessório. Tinha que ser uma estratégia em que nós disséssemos claramente que não queremos dinastias, que não queremos que filho de médico será, que não queremos que filho de latifundiário será. Não é essa a questão que nós queremos. Porque, efetivamente, todos os impostos atualmente que não sejam sobre o trabalho, porque esses são os fáceis de cobrar, porque é direto, não é? A não ser aqueles trabalhos mais precários e por baixo do vão de escada de pequenos negócios,
e numa economia paralela que nós também somos fortíssimos, a questão é, todos os impostos que não seja sobre o trabalho, é fácil fugir. Nós criámos e nós, Portugal, temos muito essa força, que é, tudo o que é imposto é para fugir. E, portanto, qualquer imposto que seja bom por princípio, falha imediatamente em Portugal. E falha noutros países que não somos os piores do mundo, né? Longe de mim estar agora com esta retórica, mas não somos os piores do mundo. Mas temos este problema que é, impostos sobre as empresas não funciona porque as empresas cediam-se em offshore, cediam-se no estrangeiro, também não funciona. Impostos sucessórios não funcionam porque as pessoas criam fundações, dão em vida, etc. Portanto, nada funciona. Aquilo que funciona é para a classe média. É sempre a mesma classe a pagar. E isto é um problema enorme que nós temos, e não é só o seu imposto sucessório, é sobre tudo. Fui, tu referiste uma questão que o facto das ideias falharem é em si próprio uma prova de que as ideias têm mérito, e então devemos continuar a tentar até elas eventualmente funcionarem. Eu sei que é mais ou menos o que tu disseste, não consegui citar exatamente, mas acho que a ideia é mais ou menos essa. Às vezes nós temos que chegar ao ponto de pensar assim, se calhar a ideia é má à partida, não é? Se calhar não vale a pena continuar a forçar aquilo a acontecer quando aquilo simplesmente não vai acontecer. Falaste dos impostos sobre as empresas, e isso que tu dizes de sediarem offshores não é uma questão tão simples como possas pensar. Eu já me informei, especialmente em Portugal, eu já me informei bastante sobre o assunto, já caí num como dizem, um buraco do coelho enorme, e de facto é muito difícil, porque tu quando depois vais obter rendimentos aqui, levantas dinheiros aqui, vais ter que justificar esses dinheiros, e depois imagina, se eu tiver uma empresa sediada, por exemplo, na Estónia, e tiver cá casas, eu tenho que pagar o imposto das casas, do rendimento que eu faço destas casas, ou do dinheiro que eu ganho destas casas, eu tenho que pagar o imposto de cá, não é lá. Há uma quantidade de coisas, e eu podes ir ver sobre o assunto, mas isso também agora não é o assunto. No início começámos a falar de os bens materiais darem uma alavancagem injusta às pessoas, no início, e por acaso eu acho que isso não é uma coisa que se põe, porque se de facto as coisas acontecerem no curso natural da vida, como tu falaste, tu vais acabar a receber o que o teu pai te deixa lá para os 50, 60 anos, portanto, quando a tua vida à partida já deve estar mais ou menos estabelecida. Portanto, eu não acho que te dê uma alavancagem por aí. E depois tu falaste da morte precoce, e eu acho que é uma coisa que nós não podemos fugir. Imagina que, por um grande azar, um pai morre com 30, 40 anos, e esse pai não tem tempo para dar ao seu filho a educação que ele teria se continuasse o seu percurso natural da vida. Não é justo que os bens materiais que aquele pai conseguiu amelhar possam ir então para o seu filho, e o seu filho possa usufruir deles para pagar, por exemplo, a sua faculdade, para pagar o colégio, etc, etc. Já para não falar que, imagina uma criança que recebe, na perspectiva do United Kingdom, recebe essa tal fábrica de 1 milhão de euros. E, portanto, é uma criança, recebe essa herança, e o que é que ela agora vai fazer? Como é que ela vai pagar os impostos? Como é que ela vai tratar do assunto? Põe-se uma quantidade de problemas enormes, e o que vai acabar por acontecer é a criança, se calhar, não tem o conhecimento, ou quem tutela a criança não tem o conhecimento necessário para levar esse processo a ser feito devidamente. Outro ponto, o André, deixa-me só terminar dizendo isto. Outro ponto, o André já referiu, e eu acho que é importantíssimo firmar. Tu falas de que isto é um imposto de nivelação. A realidade é que os impostos na ótica portuguesa e na ótica da maior parte das pessoas são todos impostos de nivelação. São todos impostos que nós colocamos normalmente nas pessoas mais ricas. Vemos que depois não é o que acontece, acaba por ser a classe média que acaba a pagar a maior parte das pessoas, o mais do que devia pagar face à escalação de riqueza que tem, como por exemplo com Jeff Bezos, que é pronto, que é a pessoa que os socialistas não conseguem dormir à noite a pensar, e o que nós vemos é que todos esses impostos foram de nivelação. Enquanto a pessoa foi viva e ganhou os seus rendimentos, a pessoa pagou impostos, certo? Portanto, este dinheiro é o dinheiro que a pessoa ficou depois de pagar impostos. Não é aquelas fortunas, todas elas já tiveram a chamada justiça redistributiva que tu tanto defendes, certo? A menos que já sejam elas próprias também heranças, não é?
Isso que tu dizes faz sentido até certo ponto, mas o que nós conseguimos ver, vezes e vezes sem conta, com pessoas como, por exemplo, jogadores de futebol que ganham fortunas, ou pessoas que ganham euromilhões e fazem fortunas inimagináveis, 200 milhões de euros, que é muito mais do que o que em Portugal é considerado um rico, que se calhar é a partir de um rendimento de 10 mil euros por mês, ou até menos. Essas pessoas conseguem gastar em pouco tempo fortunas que nem os mais ricos têm. 200 milhões de euros, e isto apareceu há pouco tempo numa reportagem, já não me lembro, mas foi na televisão, não me lembro em que canal, em que uma pessoa que recebeu 200 milhões de euros estourou o dinheiro todo. Nós também vimos acontecer frequentemente a mesma coisa com atletas. Porquê? Porque o que eles ganham e o que forma as tais dinastias que tu falas não é só os bens capitais, mas é também a capacidade de gerir os bens capitais que eles herdam. E isso tu não podes taxar e tu não podes alterar. Estás a perceber? Certo. Bora lá, André, o que é que queres mais dizer sobre isto para ver se fechamos? Acho que um ponto em particular, não diretamente relacionado com os impostos acessórios também, claro, mas que tanto o Filipe como o Luís mencionaram particularmente, até a concordar, o Nuno, acho que não, já não me lembro, mas que é falso e portanto é importante dizer, é que a classe média acaba por pagar mais impostos em Portugal. Isto não é verdade. Tem um estudo da Deloitte, isto em relação a 2018, não sei como é agora, mas 10 a 15% dos contribuintes pagam 75% de todos os impostos em Portugal. E estes 10 a 15% não vão estar centrados na classe média. São naturalmente pessoas de classes mais elevadas e, portanto, isto é uma ideia que passa, porque é verdade que se calhar se pagassem mesmo o que devia estar, o que está tabelado, se calhar pagariam ainda mais do que 75%, mas mesmo com todos os esquemas, fugas, o que é que seja, continuam a pagar a maioria dos impostos. Mas referir que esses 10 a 15%, se tu fores ver em termos de rendimento líquido mensal em Portugal, esse rendimento é assustadoramente baixo face ao que se ganha noutros países. Não, tu passeis 10 a 15%, em Portugal não és classe média, mas em qualquer outro país europeu, se calhar serias classe média. Certo, Luís, é a nossa realidade, bora. Só mais um ponto também, aqui em relação ao que o Luís tinha dito, de quase que os bens imateriais durante a vida se não se deviam também equilibrar segundo a lógica do Filipe. Eu isto aqui honestamente não concordo, porque é aquela coisa de se os pais leem aos filhos, há pais que não leem aos filhos, como é que se equilibra isto? A questão é que, acho que seguindo a lógica da crença mais para o lado do Filipe, aquilo que se diz é, nós queremos pôr ao máximo a igualdade de oportunidades, o nivelamento, mas há coisas onde não se pode porque simplesmente não é observável. Nós não conseguimos saber que pais é que leem aos filhos e que pais é que não leem aos filhos, mas conseguimos saber que pais é que têm mais dinheiro e que pais é que têm menos dinheiro. Portanto, se concordarmos que deve haver esse imposto sucessório, esse princípio geral, então sobre os impostos sucessórios pode-se tentar aplicar. Eu já expliquei porque é que acho que depois não é frutífero, mas em relação à leitura ou tocar instrumentos, como, através de sondagens, como é que é impossível saber? Não é impossível, por isso é que eu disse que era levar o argumento dele ao extremo, porque nós estávamos a falar aí ainda numa perspectiva meramente moral e não numa perspectiva do que é ou não é execuível. E o que eu disse é que moralmente, se nós colocamos este entrave aos impostos sucessórios porque são uma alavancagem injusta como os pais deixam aos filhos, nós podemos começar a colocar questões cada vez mais afastadas e chegamos a coisas ridículas, que é ridículo, mas moralmente é ambíguo. Praticamente é ridículo, mas moralmente é ambíguo. Bora lá. Nuno. Estás sem micro, Nuno? Estás sem micro. Estava sem micro. Não tenho nada a dizer em particular, enfim. Acho que chegamos todos à conclusão que a ideia pode não ser má, mas depois a prática é que é o problema, não é? Acho que essa é a conclusão que chegamos todos. Não, eu acho que a ideia é má. Pois, era isso que eu ia dizer. O Luís acha que a ideia é má. Excepto o Luís. Mas olha, devo dizer que houve impostos sucessórios até 2004 em Portugal e a coligação PSD-CDS acabou com eles. E pelo que eu vi, o PSD não queria e foi o Portas que disse, não, a gente faz coligação e uma das condições é acabar com o imposto sucessório. E acabou-se e nunca mais se voltou a ver. Logo, Luís, Portas. Estás a ver? Eu também vi que um dos países em que os impostos sucessórios são maiores é aquele país, aquele antissocialista que é o Japão. Acho que estão neste momento nos 55% taxa de imposto sucessório. Eu vi uma coisa espetacular. Estava a pesquisar isto. E é o filho, isto é Coreia.
o filho o antigo CEO da Samsung. Epá, o gajo tinha que pagar em impostos sucessórios 15 bilhões. Então o que é que o pai fez? O pai estava velho. Pá, tipo, o gajo foi tipo para coma, mas estava já tipo, muito a mal. Então o gajo, durante anos, escondeu a sua morte para o filho não ter que pagar os impostos. Imagina, então o gajo já estava morto há imenso tempo. Pá, imenso, pronto, foi meses. Mas não era sabido, porque assim que se soubesse o estado de saúde dele, a Samsung tinha que pagar 15 bilhões ao filho dele, não sei como é que funciona, se é o filho em si, se é o património dele, se é a empresa. Pá, 15 bilhões. E pá, então curioso, o gajo escondeu a morte só para não ter que pagar. Depois descobriu-se, ele teve que pagar 15 bilhões. Eu acho que não é relevante se é o filho, se é a Samsung, porque o património confunde-se muitas vezes. Não, mas é relevante, Filipe, é relevante, porque imagina. Eu sei, estava a provocar ainda o Rui Rio, pá, imagina isto. X em X anos vem à baila o tema dos impostos sucessórios. O novo orçamento, vai-se falando e tal. E o Rui Rio, pá, disse uma cena há pouco tempo que eu vi. Basicamente isto, pá. Tem que se ver onde é que se vai cobrir também o imposto sucessório, porque imagina que é numa casa. Então, basicamente, a pessoa, eu, paguei impostos pelo rendimento que gerei. Paguei impostos quando comprei a casa. Paguei impostos em mim só porque tenho uma casa. E depois ainda tenho que pagar impostos porque tenho que passar a casa para os meus filhos. Estás a ver? Ou seja, fui 4 vezes tributado para comprar uma casa. E podendo, em última instância, por exemplo, a única coisa que tu deixas aos teus filhos é uma casa e os teus filhos terem que a liquidar para conseguirem pagar os impostos e ficando eles próprios sem nem sequer poderem ficar com a casa da família. E eu acho caricata a questão da Samsung, porque imaginem, se aquilo efetivamente tivesse sido bem feito e não tivesse havido maroscas, um rombo de 15 bilhões de euros na Samsung podia ser o suficiente para acabar com uma das maiores empresas do mundo. E o que é que acham o que é que vocês acham que é mais vantajoso para o mundo? A existência da Samsung ou 15 bilhões de euros nos cofres da Coreia do Sul, que pode ser rapidamente gasto em qualquer coisa? 15 bilhões não acaba com a Samsung, ó Luís. Não, é assim, se fosse 55%, repara, se ele herdasse, ele não herdou 100% da Samsung, mas eu estou a levar, imagina, num caso extremo, como acontece muitas vezes na China, em que as empresas são unipessoais. Tens empresas gigantes como uma Samsung que tem um único dono. Se esse dono passasse para o filho 55% de impostos, já viste que uma empresa gigantesca que gera muito mais riqueza do que metade do que ela vale seria terminada. Já estás aí para fora de pé. Já estás aí para fora de pé. Queres terminar? É que estás claramente aí para fora de pé. Então, já está a China, já está a Coreia, já está unipessoais. De repente, quer dizer, tu só vês. O que isso tem a ver com fora de pé? Estás fora de pé porque tu estás a dizer coisas que não são verdade. Tu estás a dizer, primeiro, repara que tu usas sempre um artifício de linguagem que é levando o argumento ao extremo, mas não leves, não vale a pena, porque só para o extremo é que tu consegues defender o teu ponto de vista. Porque se estivermos naquilo que é o centro, tu não consegues, e se não vamos as coisas ao extremo, tu não consegues manter esse ponto de vista. Tu falas de empresas, coitadinho do miúdo, que o pai dele morreu precoce, e ele agora até vai ter, vejam isso lá, não acontece, certo? Deixa-me só dizer-te isto, coitadinho do menino, agora com 10 anos tem que pagar impostos, isto é um roubo que se lhe está a fazer. Epá, Luís, isso é uma franja mínima da sociedade. A maior parte da sociedade não herda nada, tem dificuldades enormes desde o início, não tem acesso a grandes... Este problema de imposto sucessório é um problema que se impõe a uma franja mínima da sociedade que deixa heranças e que deixa propriedades para os seus filhos. A maior parte das pessoas não tem propriedades, não herda, nós estamos aqui a focar-nos na realidade portuguesa. Deixa-me só dizer... Vou precisar de um fact-check nisso, desculpa lá. Repara, tu tens aqui uma... É tirado do joelho, isso é completamente... Epá, Luís, nós em Portugal... Tu falaste de levar o argumento ao extremo. O argumento ao extremo era sobre a questão da leitura. A questão da Samsung era sendo aplicada exatamente o que tu disseste. Não era levar ao extremo, era usando o teu argumento. Tu estás a falar de uma Samsung, o André já te disse, 15 bilhões não é nada. Depois, o filho do dono da Samsung, aquilo é uma sociedade anónima, salvo erro, e portanto ele não é o dono de 100% da Samsung, e portanto ele vai pagar 55% daquilo que herda do seu pai. E portanto, repara, se não queriam herdar dessa forma, há mil e um esquemas, nós já falámos deles, para não os cobrar. Tu aqui em Portugal tens uma realidade que quase todos nós ambicionamos, e é uma realidade do nosso facto, é ter a sua casa própria.
Ora, nós estamos aqui a pôr um problema que é, ao longo da nossa vida, nós trabalhamos para comprar a sua casa. E, portanto, o problema que tu estás aqui a pôr é, coitadinhos de nós, que nem ficamos com a casa dos nossos pais. Então, mas bolas, eu trabalhei e tenho a minha casa. Eu não preciso da casa do meu pai. Se eu tiver que a vender para pagar o imposto, ou se eu tiver que liquidar de determinada forma... A casa dos teus pais. Certo. Aquilo já é um bem que, segundo esta lógica de mercado, da meritocracia que eu fiz e trabalhei, etc., aquilo já não pertence, aquilo é do meu pai, foi uma esforço do meu pai, eu não preciso dele. Mas isto é um limite. Frisar que sim, o teu só ponto terminar. é que as pessoas deveriam efetivamente ter que liquidar a casa dos pais, a casa de família, porque é injusto eles herdarem a casa dos pais. Não, Luís, tu tens um problema com esse argumento para onde tu me estás a querer levar. É que tu achas, e a única realidade que tu trazes para cima da mesa em termos de impostos sucessórios é pessoas que não têm dinheiro para pagar os impostos sucessórios e se veem num problema. Ora, o imposto sucessório é pensado o inverso, é quem tem um excesso de património e quem está a herdar um excesso de riqueza. As falências do imposto sobre o imposto sucessório nós já as descrevemos, já dissemos, o Nuno já disse claramente que na Inglaterra as pessoas têm casas e estão a pagar, mas isso é um problema que tem que ser contornado e repensado no imposto. Se calhar tem que se aumentar o limiar mínimo, se calhar tu em vez de pagares sobre 300 mil euros pagas sobre 2 milhões. E depois tu dizes-me assim, então mas espera aí, a minha mãe deixou-me uma casa de 2 milhões na Quinta da Marinha e eu agora tenho que a vender para liquidar. Azar, porque há pessoas na nossa sociedade que precisam que o Estado Social funcione e ele não está a funcionar. Os impostos servem para isso. Os impostos não servem para arrecadar. Tu estás-me a falar de uma casa de 2 milhões. Quantas pessoas em Portugal é que herdam uma casa de 2 milhões de euros? Mas parece-te assim tão ridículo que haja casas a ser herdadas em 2 milhões, tendo em conta o mercado imobiliário que nós temos atualmente? Não, atenção, eu sei que existem casas de 2 milhões de euros, mas a quantidade de pessoas que têm uma casa que sequer valha 1 milhão de euros é absurdamente baixa. É o mesmo dinheiro problema que isso traria para os cofres do Estado, isto aqui é uma questão meramente ideológica. Luís, deixa-me só dizer... Porque não traz dinheiro. O Nuno falou dos números concretos, como era, por exemplo, no Reino Unido. E o que nós vemos é que o dinheiro que aquilo traz é dinheiro irrisório. E isto é só uma questão meramente ideológica. E se é uma questão ideológica, então o que eu te pergunto é, a pessoa de 2 milhões de euros efetivamente tem que liquidar a casa para conseguir pagar o imposto sucessório. E a pessoa que herda uma casa de 100 mil euros? E a pessoa que herda uma casa de 150 mil euros? Onde é que tu traças a linha onde tu dizes que a pessoa não tem direito a ficar com os bens que os pais dele quiseram que ele ficasse? Isto tudo já esquecendo dos argumentos iniciais, das pessoas, por exemplo, liquidarem eles próprios a sua casa para irem fazer umas férias ou o que quer que seja, ou, por exemplo, de um agricultor que deixa a quinta aos filhos, porque os filhos trabalham naquela quinta e os filhos eventualmente têm que vender a própria quinta, ficando eles próprios sem emprego e sem autossustento, porque a quinta vale o que tu definiste. E, portanto, isto não é uma questão tão fácil de tu abordares e descartares assim, porque só os que têm casas de 2 milhões é que vão pagar. Isso não faz qualquer sentido. Luís, respondendo diretamente à tua pergunta, e porque temos que terminar, eu só vou dizer, a linha que eu separo é a linha que separa para todos os impostos e para toda a forma de taxação progressiva que existe na nossa sociedade, numa sociedade social-democrata como a nossa. Quando é preciso sustentar um Estado Social, que é o contrato social que definiu que queríamos, então é preciso pagar impostos. Este é o limiar que eu defino. É que é preciso pagar impostos. É o teu limiar, é que é preciso pagar impostos. É preciso financiar o Estado Social. Enquanto for preciso financiar um Estado Social, é preciso pagar impostos. É só isto? Concordo contigo. Agora, quanto é que é preciso pagar de impostos e que tipo de impostos é que tu empregas, aí é que pode haver discordância. Claro. Nem estaríamos em partidos diferentes se concordássemos. Exatamente. Acho que é uma boa nota para terminarmos então esta discussão dos impostos sucessórios.